Boa noite, meus irmãos. Estamos reunidos para mais um estudo na Casa de Conselheiro, junto com essa caravana de amor que Jesus nos ensinou a amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E com esse amparo e com essa inspiração, elevamos nossos pensamentos aos nossos irmãos necessitados que estão num leito de dor, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, enfim, a todos que precisam do teu amparo e que os espíritos de luz possam, nesse momento, estar dando a cada um o remédio necessário aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos falar do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e achareis. E nós vamos falar do item aqui, ajuda-te e o céu te ajudará. Essa parte do livro, do capítulo 25, ele coloca para a gente que a importância do espírito e a sua evolução, que ele vai retratar o progresso, a importância do progresso na vida de cada um, tanto na parte física quanto na parte moral, seja ela na parte científica, que a gente trabalha em todos os setores para que o progresso realmente aconteça e que a gente também possa junto crescer, evoluir junto com o planeta. Então, eles falam que é através do trabalho na qual tudo se processa. Porque se ficarmos inativos, nada acontece. E ele coloca aqui para a gente, no item 3, a importância do nosso trabalho pessoal, né? Ele vai falar, que no caso eu vou falar sobre o item 3, 4 e 5. Que o item 2, 1 e 2 vai ser falado, se eu não me engano, pelo nosso irmão Mauro Alexandre. E eu fiquei com o 3, 4 e o 5. E na questão 3, ele coloca para nós o seguinte: se Deus tivesse desobrigado o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados. E se não o obrigasse ao trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância, no estado de instinto animal. É por isso que fez do trabalho uma necessidade e disse-lhe: buscai e achareis, trabalhai e produzireis. Deste modo, sereis filhos de vossa obra, tereis o mérito da sua realização e sereis recompensados segundo o que fizerdes. Então, a importância da espiritualidade na vida do ser humano é tão grande porque veio desde o início dos tempos. Eles estão conosco, nos ajudando, nos amparando, nos intuindo. Porém, eles não podem fazer o nosso trabalho. É necessário que nós busquemos o nosso labor para a nossa própria evolução pessoal. E ele coloca aqui que a espiritualidade ela está sempre ligada a gente desde o berço ao túmulo, nos orientando e nos instruindo. E ele diz para nós que é muito, muito necessário que a gente possa buscar a nossa evolução pessoal, o nosso trabalho, tanto ele físico quanto moral, espiritual, né? E científico, que o homem vem buscando. Aqui no Vivendo o Evangelho, tem aqui na pergunta 295, ele fala sobre o objetivo. Ele coloca para a gente que o ser humano ele tem que ter um objetivo na sua vida. Porque a gente não pode sair pelo mundo tipo assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A rodo, porque quando você entra numa água e que você deixa o mar te levar, se você permanecer bem nessa situação, ele vai te jogar numa praia.
E depois que ele te jogar nessa praia, você vai olhar em volta e vai falar: que lugar é esse? Você fica perdido. A mesma coisa, vamos nos ver num bloco. Deixar a vida nos levar, brincando. Só que as ilusões são passageiras. E aí, quando a gente se der conta, um vai embora, outro vai embora, ou vai embora, você se vê o quê? Sozinho. E o bloco vai acabar. E você fica num lugar totalmente perdido. E é por isso que ele coloca para a gente que temos que ter sempre um objetivo na vida, para que possamos estar focados naquilo que nos convém, naquilo que realmente nos interessa. E ele faz o seguinte, ele fala aqui, ó, preste atenção ao que você faz e dirija seu esforço para as atividades que se amparem no ensinamento de Jesus. Trabalhe e que o objetivo seja sempre o bem, né? Então, ele bota pra gente que se você quiser construir algo, que o alicerce seja firme. Não faz uma coisa de qualquer maneira. Faz o melhor que você puder. Se você quiser escrever alguma coisa, que seja autêntica, seja verdadeira. Se você plantar alguma coisa, que veja essa semente realmente vai valer a pena. Se você está estudando algo e ele diz que o aprendizado seja útil. Então, meus irmãos, para continuar nosso item aqui 3, a gente vai lá para o livro da esperança, no item 82, que ele fala sobre o auxílio que vem do alto. Porque Deus está sempre conosco, sempre. E ele diz o seguinte: observa, porém, o edifício ainda mais simples que se levanta no mundo. Ele está falando de um edifício simples. Todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade infinita. A inteligência do arquiteto, a força do obreiro, o apoio no solo, e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria. Contudo, delineamento da planta, elemento da alvenaria, metais diversos e agentes outros da construção não se expressarão e nem se arregimentarão no serviço a toque mágico. Então, tudo isso não se constrói do nada. Então, imagina nós um edifício. É o que ele fala, a gente tem que ter a inteligência, a gente tem que ter a força de vontade de fazer uma grande construção, que a gente se autoconstrua. Construa um prédio novo nesse mundo novo que está surgindo, com um alicerce firme. Porque as intempéries da vida, ela vem. E ela não vem pouco, não, ela vem muito. E quando ela vem, quando a gente está firme no nosso objetivo, a gente está firme na nossa construção íntima, a gente sente, mas não cai. A gente bambeia, mas não cai. É o que ele está colocando aqui pra gente. O Altíssimo nos dá a maneira de fazer essa construção. Mas depende de mim, depende de nós, para que esse prédio seja bem arquitetado, bem organizado, bem firme, vai depender de você. De nós, no caso. E ele fala: ajuda-te que o céu te ajudará. Proclama a sabedoria. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós pelo menos o mínimo. Olha que bênção. O Pai sabe que a gente é pequeno, que a gente é criança, mas Ele só pede o mínimo para a gente poder, para que Ele possa nos conduzir
mas a gente tem que estar pelo menos com a janela, os olhos, a porta. Quem tiver com uma porta aberta para Deus é um abençoado. Mas aqueles que ainda estão na frestazinha, ele está ali, ó, ele entra, né? A luz entra. Basta ter uma frestazinha. Ele pede o mínimo para a gente. Porque ele é pai, ele sabe que a gente é pequeno ainda. Deus, por saber da nossa pequenez, das dificuldades que nós humanos temos, Ele nos agracia com a proteção dos espíritos, pelos nossos guardiões, pelos nossos anjos protetores, pelos familiares, todos que amam a gente e nos ajudam a seguir na linha do progresso. Mas eles não querem que a gente deixe as coisas pelos espíritos. Os espíritos estão para nos auxiliar e não para fazer por nós uma obrigação que é nossa, né? E ele fala que o mérito é muito... o progresso só vem através do mérito, dos merecimentos que você tem. Então, é por isso que ele vai colocar no item 4 aqui a importância desse trabalho pessoal para que você possa progredir. E ele coloca assim: é por causa desse princípio que espíritos não vêm isentar o homem ao trabalho de pesquisa, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para serem utilizadas. Seria fácil a beça, né? A espiritualidade resolvia tudo lá em cima e trazia para a gente prontinho para a gente executar. Porque levaria a usar apenas o que fosse colocado em suas mãos, sem ao menos ter o trabalho de se abaixar para pegar, e nem mesmo o trabalho de pensar. Aí realmente sem necessidade. Se assim fosse, o mais preguiçoso dos homens poderia ficar rico, o mais inculto se tornaria sábio, ambos sem nenhum esforço, e se atribuiriam o mérito do que não fizeram. Não é isso que os espíritos querem. Os espíritos não vêm desobrigar o homem da lei do trabalho, e sim mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e o caminho que conduz até lá. Ao lhe dizer, andai e chegareis, encontrareis pedras no caminho, olhai e as afastai. Nós vos daremos a força necessária se quiserdes empregá-la. Quer dizer, nas nossas dificuldades, a gente recorre a ele mediante aquilo que a gente não sabe como fazer. Assim como a gente acontece na escola. Quando a professora passa a lição para a gente começa a fazer daqui uma hora que dá um nó, que a gente consegue sair da situação, a gente retorna à professora pedindo uma orientação. Ela nunca diz para a gente o que ela tem que fazer. Ela só olha e vê e fala assim: você tem certeza que é por aí que você está indo? Tem certeza que esse cálculo está certo? Refaz ele de novo. Aí a gente volta, apaga tudo e recomeça. É assim que a espiritualidade faz. Ele nos fortalece mediante as dificuldades da gente. Mas fazer por nós, eles não fazem. E aí ele fala aqui, ó, no Livro dos Médiuns, no capítulo 26, no item 291, tem uma notinha do Kardec, eu achei muito legal, que eu trouxe para vocês, para a gente compartilhar aqui. E ele fala o seguinte: os nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão. Porque, se assim fizessem, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem a eles recorrermos, com prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Para progredir, precisa o homem, muitas vezes, adquirir experiência à sua própria custa. Por isso é que os espíritos ponderados nos aconselham, mas quase sempre nos deixam entregues à nossa própria força, como faz o educador hábil com seus alunos.
Nas circunstâncias ordinárias da vida, eles nos aconselham pela inspiração, deixando-nos assim todo o mérito do bem que façamos, como toda a responsabilidade do mal que pratiquemos. As inspirações chegam, as orientações chegam, mas a gente está aberto para recebê-los. Então aqui, depois tem no Viver no Evangelho, no 296, que chama-se Pedidos e Respostas, que ele coloca para a gente. Você pede a resposta, porém depende do seu concurso. Às vezes, gente, a gente pede umas coisas que as inspirações vêm, mas a gente não tem a capacidade de interpretar elas. E às vezes a gente acha que está no abandono, mas não é. Que ele fala o seguinte, olha o que ele coloca aqui pra gente. Deus atende o pedido de ajuda, mas ela não é percebida. Se você não faz sua parte, a semelhança do que acontece com o circuito elétrico. Quando a energia está presente, a luz não aparece, porque a lâmpada está queimada. Olha isso, que orientação. A energia está sempre lá. As comunicações estão sempre, a inspiração está sempre aqui, mas a nossa lâmpada ainda está queimada. Olha isso, gente. A nossa lâmpada está queimada. Por isso que a gente não consegue, às vezes, ver as coisas com nitidez. E por que a nossa lâmpada fica queimada? Por que a gente deixa ela queimar dessa forma, né? Por causa da nossa indisciplina. A gente não está sintonizado porque tem determinadas energias que têm fios adequados para determinada lâmpada, né? Tem as lâmpadas pequenininhas, tem umas lâmpadas mais fortes. Eu botei uma lâmpada mais forte na minha sala, eu tive que mudar determinadas coisas aqui, um bocal mais resistente, porque o outro bocal derretia. Aí eu tive que mudar para o de louça, porque ele segurava mais o calor e a energia que ele passava. E tem aquelas lâmpadazinhas pequenininhas que os fios são mais delicados. Então a gente tem que ver que tipo de lâmpada a gente está acendendo. Porque se você faz uns pedidos maravilhosos a Deus, Ele chega para te falar, mas que lâmpada que você está usando? Se você não tem um conhecimento o suficiente, através da sua evolução moral, através dos estudos, a inspiração dos espíritos não vem perfeita, porque a gente não capta, a gente não consegue chegar nelas. É isso que está colocando, que a energia vem, a luz vem, mas a gente às vezes não consegue. E aqui, também, que eu achei legal, no livro da Esperança, no item 83, deixa eu ver aqui, no item 83, ele vem falar da parte do setor pessoal, da importância da nossa responsabilidade. E ele fala o seguinte: para clarear a noção da responsabilidade pessoal, nunca é demais recorrer à lição viva da natureza. No plano físico, Deus é o fulgor gerador de todas as energias. No entanto, o Sol é a usina que assegura a vitalidade terrestre. É o fundamento divino do mundo, mas as rochas é o alicerce que sustenta o vale. É o proprietário absoluto do solo. Todavia, a árvore é o gênio maternal que deita o seu fruto, e o Senhor supremo das águas. Entretanto, a fonte é o vaso que descendenta os homens. A gente está todos interligados. Um precisa do outro. Sem um, o outro não funciona. É o que ele está colocando para a gente. A nossa responsabilidade é muito grande. Porque se a gente não tem responsabilidade conosco, como que vai ser os que nos envolvem? Ele coloca aqui, igualmente no plano moral, Deus é a raiz da justiça. No entanto,
O legislador é o tronco do estatuto da governança. É a cabeça insondável da sabedoria, mas o professor é a vértebra da escola. É a inspiração do trabalho. Todavia, o operário é a gente que faz a tarefa. É a essência do campo. Entretanto, lavrador é o instrumento do sementeira. Quer dizer, olha como nós estamos todos interligados. Todas essas nossas necessidades de um precisar com o outro. Por isso que a gente tem que andar unido. Por isso que estamos vivendo em sociedade. Por isso que a gente tem que se rever quando a gente fala assim, irmãos somos todos. Quando a gente fala para o outro, eu te amo. Olha a proporção desse significado da palavra, eu te amo. Até é difícil de sair da boca para uma pessoa que a gente não conhece. Porque a gente não tem esse hábito de amar de verdade. E a palavra engasga, ela fica presa aqui. A gente fala para determinadas pessoas. Mas a gente não vê na rua, eu te amo, meu irmão. A gente não tem esse hábito, pelo menos eu não tenho. Eu gostaria muito de ter. E ele continua, assim também ocorre na esfera de nossos deveres particulares. Tudo aquilo de que dispomos, incluindo afeição, condição, oportunidade, títulos e recursos, pertence originariamente a Deus. Contudo, é forçoso zelarmos pelo setor da própria obrigação. Porquanto, queiramos ou não, responderemos a Deus através da lei que orientam a vida, pelo serviço individual que nos cabe fazer. Vamos dar resposta para Ele de tudo isso que Ele nos oferece. E aqui no item 84, na palavra de Jesus, que para fechar esse item 4, ele fala o seguinte para a gente. Deus conhece as nossas necessidades e a ela provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Olha isso. Isso é para a gente refletir. Devemos pensar nessa parte aqui que foi muito profunda. E no item 5, para finalizar, ele fala aqui para a gente o seguinte: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pede a luz que deve iluminar vosso caminho e ela vos será dada. Pede a força para resistir ao mal e a tereis. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar. E como anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pede bons conselhos e nunca vos serão recusados. Batei a nossa porta e ela vos será aberta, mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem a que sereis abandonados à vossa própria força. E as quedas que sofreres será a punição do vosso orgulho. É este o sentido destas palavras do Cristo: buscai e achareis, batei e vos abrirá. A Tobias, a qual ele se refere nesse texto, é um patriarca judeu do 1º século a.C., autor do livro de Tobias, em que ele relata a sua convivência com os espíritos. Então, meus irmãos, esse item para finalizar o nosso estudo de hoje, eu fui buscar aqui no Estude Viva, na lição 4, que ele vai falar para a gente sobre essa benfeitores e a bênção, que ele está colocando aqui: busque a nós que nós estaremos para vós. E ele fala assim: benfeitores e bênçãos. Confiemos nos benfeitores e nas bênçãos que nos enriquecem os dias, sem, no entanto, esquecer as próprias obrigações no aproveitamento do amparo que nos oferta.
pais abnegados da terra, que nos propiciam o ansejo da reencarnação. Por muito se façam servidores da nossa felicidade, não nos retire da experiência de que somos carecedores. Mestre, que nos arranca as sombras da ignorância, por muito carinho nos dediquem, não nos isentam do aprendizado. Amigos que nos reconfortam na travessia dos momentos amargos, por mais nos estime, não nos carregam a luta íntima. Cientistas que nos refazem as forças nos dias da enfermidade, por mais que nos ame, não usam por nós a medicação que as circunstâncias nos aconselham. Instrutores da alma que nos orientam a viagem de elevação, por muito nos protege, não nos suprime o suor da subida moral. Ninguém vive sem a cooperação dos outros. Encontramo-nos, porém, à frente do amor de que todos somos necessitados, assim como o vegetal diante do apoio da natureza. A planta não se cria sem ar, não medra sem sol, não dispensa o auxílio da terra e não prospera sem água, mas deve produzir por si mesma, assim também no reino dos espíritos. Todos temos problemas, reclamando o concurso alheio, mas ninguém pode forjar a solução do esforço para o bem que depende exclusivamente de nós. Cada espírito traz em si as forças ofensivas do mal e os recursos defensivos do bem, na marcha da evolução. A vitória do bem, conquanto seja fatal, depende, pois, do livre-arbítrio de cada um. Assim sendo, para a sua felicidade, resguarde-se de toda contemporização com os enganos que nascem de você mesmo. É uma coisa muito interessante que eu não vim parar aqui no Espiritismo, eu tinha meus melindres e tudo, mas quando eu analisei que nós temos Jesus, né? Temos Deus, temos Jesus, temos um anjo da guarda, temos espíritos protetores, temos espíritos familiares, temos amigos encarnados, temos família que nos envolve. Medo de quê? Eu comecei a analisar medo de quê? E uma das coisas que eu tinha muito medo era da morte, porque a morte não cabia na minha cabeça. Porque essa coisa do acabar não tinha sentido. Então, depois que eu descobri que a gente continua, que a vida continua e que temos toda essa irmandade à nossa volta, por que medo? Por que insegurança? Por quê? É uma coisa que a gente deve buscar em nós e tentar fazer essa pergunta para nós mesmos. Eu encontrei a minha resposta. Espero que vocês encontrem a de vocês. E no Vivendo o Evangelho, que eu adorei esse livro, né? Toda hora eu tô nele. E Vivendo o Evangelho, no item 297, perdi, peraí, gente, eu vou catar aqui. Saiu do lugar. Na 297, que é pra gente finalizar. Eu achei muito lindo isso. Espero que vocês gostem também. Que ele primeiro fala perante Jesus, né? Ele diz o seguinte: Senhor Jesus, somos minúsculos servidores em tua seara. Bendita, entretanto, Mestre Divino, apesar de todo o esforço do bem, ainda trazemos sombras no coração. Arrastamos-nos na lama do egoísmo, respiramos o ar viciado da vaidade, mergulhamos no poço falso do orgulho, adormecemos na noite escura da vingança, dirigimos-nos palavras ásperas ao próximo, negamos o verbo do consolo e o gesto do apoio, fingimos a disciplina e a responsabilidade, entregamos-nos ao
destempero e a irritação. Envolvemo-nos nas intempéries do desespero, enredamo-nos no cipoal da dúvida. Queremos servir-te, Senhor, com alma pura e fronte nimbada de luz, mas ainda nos debatemos no charco das ilusões, agarrados aos interesses próprios. Por isso, divino amigo, suplicamos que nos ajude a te acompanhar na trilha luminosa. Ampara-nos os passos incipientes na estrada da caridade. Auxilia-nos a enxergar a estrela cintilante do perdão. Ensina-nos a cultivar o perfume da humildade. Sustenta-nos a fé e a esperança, o ânimo e a alegria, a fim de que trabalhemos em favor de todos, amando, servindo, sem exigências. E, sobretudo, Senhor, fortalece-nos diante das provações necessárias, para que possamos sempre te compreender a precisa exortação. Aquele que me seguir, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Com essas palavras maravilhosas, termino meu estudo da noite de hoje, entrando em prece, agradecendo ao Pai por tudo isso que ouvimos hoje, por tudo isso que vocês, Espíritos maravilhosos, nos ensinam, nos ampara, nos fortalece, nos deixa a dica clara de que o trabalho é nosso, porém estou ao seu lado. É isso que ele nos fala. Jesus está em nós. Medo de quê, Senhor? Medo de quê? As dificuldades estão aí para podermos superá-las. Somos filhos ainda aprendizados pequenos, somos crianças aprendendo no decorrer das encarnações. E rogo, Senhor, o mais nobre de todos os sentimentos, esse amor incondicional que tu tens por todo esse planeta, por todos os viventes desse orbe, seja eles ainda na roupagem física ou seja eles no mundo espiritual, pois tu nos ampara sempre, nos dando toda a diretriz necessária para uma vida feliz e melhor. Agradeço desde já a prece que foi iniciada nesse estudo, toda a edição que está sendo feita exemplarmente e principalmente aos nossos amigos e mentores que zelam por nós, que está cada um em cada casa, auxiliando nossos irmãos naquilo que eles não compreendem e abrindo seus corações, os sensibilizando mediante o estudo. Obrigado a todos que compareceram e aqueles que vão ver depois. Fique conosco agora e sempre. Amo vocês.